Paz do Senhor Jesus, maravilhoso seja o seu dia, a sua noite, seja a sua vida abençoada por Deus, em nome de Jesus. Eu fico encantado com o nosso Deus, cada vez que eu vejo como Deus é justo, como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso, irmãos, isso me encanta. Por exemplo, nós estamos estudando Hebreus capítulo 5 agora, o versículo 4, diz-nos o seguinte, nós já lemos esse versículo, diz assim, ninguém toma para si esta honra, mas deve ser chamado por Deus. Vou ler novamente, ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. É evidente, então, nós concluímos que o chamado de Deus é o mais importante. Estamos falando de sacerdócio, estamos falando de um pastor, daquele que tem um chamado de Deus para pastorear o seu povo, para ajudar o seu povo, para ser um profeta de Deus para eles, falar de Deus para o povo e também ser um sacerdote escolhido por Deus para trazer diante de Deus as causas do seu povo, suas ofertas, os seus sacrifícios, enfim, cuidar do povo e cuidar de si mesmo, porque o sacerdote, como eu, como um pastor, também estamos sujeitos aos mesmos pecados. Ninguém toma para si esta honra. Agora, preste atenção, irmãos, que coisa maravilhosa diz no versículo de número 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse. Então, veja como Deus é fiel. Deus não faz separação, Deus não faz distinção. Aquilo que Ele exige de nós, aquilo que Ele ordena para nós, aquilo que Ele deseja de nós, o seu Filho, Jesus, passou pelas mesmas situações. Ele assumiu esta mesma postura, ele foi chamado também. Ele foi chamado também, por isso a palavra de Deus nos diz, ele foi assim, da mesma forma Jesus. Por isso nós podemos imitá-lo, nós devemos procurar imitar Jesus e sempre olhar para Deus e pensar num Deus justo, num Deus maravilhoso, num Deus reto, num Deus que faz as coisas com justiça. Ele ama a justiça, este é o nosso Deus. Diz assim, tu és o meu filho, hoje te gerei, e diz no outro lugar, claro, estamos falando de Jesus, Jesus homem, Jesus que nasceu da Virgem, é esse Jesus, não é o verbo eterno, estamos falando do homem, do Deus que se fez carne, foi gerado no ventre de Maria pelo Pai, pelo Espírito Santo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio eterno para sempre. Jesus vive, irmãos, hoje na glória, lá no céu, e intercede por nós. Ele é um dos nossos que foi até lá, no céu, a glória, na glória. Ele estava aqui, ele estava no céu, veio a este mundo, e daqui no mundo, viu a nossa situação, se compadeceu de nós, pagou o preço pelos nossos pecados, foi aos céus, e lá nos céus, ele continua a interceder, a fazer esta função, este ofício sacerdotal, cumprir este ofício sacerdotal que é orar, interceder pelo povo. Eu acho magnífico isso, eu acho lindo isso, meu Deus. Eu lembro-me de Samuel, quando o povo pediu para ele, Samuel, não deixe de orar por nós. E ele disse, como eu pecaria contra Deus, deixando de orar por vocês. Que coisa, irmãos, né? É forte demais, isso é forte para mim e deve ser para todos aqueles que têm um chamado de Deus. Se você tem um chamado, lembre-se, a tua vida, a minha vida deve ser sempre no altar. Estamos trabalhando, estamos fazendo algumas coisas,
mas meu irmão, em espírito estamos em Deus, o tempo todo conversando com Deus, o tempo todo apresentando a Deus situações, causas, vidas, orando por eles, clamando por eles, pedindo a Deus socorro pela vida de cada um deles, assim como o nosso Senhor Jesus. Veja o versículo 7 de Hebreus 5, diz assim: durante os seus dias de vida. Veja, está falando de Jesus homem, mais uma vez, Jesus homem. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz. Aqueles que dizem que orar tem que ser, Deus não é surdo, não tem base isso, viu, irmãos? Não tem base. Clame a Deus, se você precisa, ore alto, busque mesmo. Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Veja que coisa linda. Jesus vivia orando e chorando o tempo todo? Não, claro que não. Jesus o tempo todo vivia dando graças a Deus, louvando a Deus, mas no seu tempo recluso, no seu tempo ali no Getsemane, ele sozinho, com os três mais íntimos dele, ele estava ali se derramando, orando, clamando ao Pai, aquele que podia salvá-lo, aquele que podia libertá-lo. E diz a palavra, ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Reverente submissão. Jesus mostra-nos o caminho, mostra-nos o meio de alcançarmos de Deus tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ele foi reverente, um sumo sacerdote, Jesus chamado por Deus, Jesus aquele que foi também escolhido por Deus, como eu e como você, da mesma forma, Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus nossas vidas. Se você é um pastor, atente para esta palavra que é muito forte para cada um de nós. Se você tem um chamado de Deus, atente para isso, porque, como eu disse, é muito forte para cada um de nós. Querido Pai Celestial, graças te damos por nos conceder esse privilégio de meditar em Tua palavra, de aprendermos mais de Ti. Tu és tão bom para nós. Eu te louvo, eu te glorifico, eu peço Tua bênção, o Teu favor, meu Pai. Meu Deus, que a cada dia nós venhamos a entender mais o valor do chamado que o Senhor nos fez. Ah, meu Pai, eu te peço por mim mesmo e peço por cada um dos meus irmãos, em especial pelos pastores, papai. Ajuda-nos a cumprir esta missão que o Senhor nos deu, de sermos sacerdotes, de orarmos por eles, não apenas profetas, não apenas aqueles que falam, mas também aqueles que intercedem, aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que se derramam diante de Ti, por conta daqueles que ainda não têm conhecimento, aqueles que ainda não sabem. Meu Pai, eu te peço isso. Eu oro, meu Pai, nesse instante, por aqueles que sofrem neste momento. Eu oro, meu Deus, por este irmão que se encontra lutando com pensamentos tão difíceis para ele. Senhor, ajude-o, Senhor, visite-o, Senhor, toca no seu coração, apaga, meu Pai querido, esses pensamentos tão negativos que fazem com que ele não rompa, não avance. Senhor, ajude-o a esquecer as coisas que para trás ficam. Ajude-o a avançar para aquelas que estão diante dele. Eu oro, meu Pai, neste momento. Oro por essa casa, por esta família. Senhor, que precisa tanto de Ti, que tem, meu Deus querido, um peso tão grande em suas mãos. Ajude-os. Oro por essa criança. Mais uma vez eu clamo a Ti, por esta vidinha tão preciosa. Visite-a, cure-a, traz paz para os seus pais, ajude-os, meu Deus. Nós te pedimos, porque a quem iremos nós? A quem recorrer senão a Ti, meu Pai? Oramos neste momento,
Visita cada um dos teus filhos, esse que está orando agora conosco, esse que se encontra, meu Deus, tão desolado, precisa da tua ajuda. Senhor, que as tuas mãos estejam sobre ele. Eu te peço, eu clamo e eu te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que a bênção do Senhor seja mais uma vez sobre a tua vida. Receba o nosso abraço, em nome de Jesus.